um resumo geral, eu espero que não passe de 5 minutos, no máximo 6 minutos, sobre o capítulo 1 deste livro que eu já mostrarei. Este livro está me ajudando na construção de uma playlist sobre a administração da produção. Este livro é um livro introdutório, apenas para ter uma noção, e aí eu concluí no vídeo passado todo o capítulo 1, estou trazendo aqui no canal pedacinho por pedacinho e discutindo um pouco sobre isso. E o capítulo 1 diz o seguinte: é a administração da produção, que faz parte da parte 1, né? E esta parte 1, deixa eu até verificar uma coisa antes de entrar no vídeo propriamente dito, tomando meu tempo aqui, né? Essa parte 1 compreende vários capítulos, inclusive o capítulo 1. Os tópicos deste capítulo 1, que tem por título Administração da Produção, foram os seguintes. Primeiro, o que é administração da produção, que trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Então, toda empresa tem uma área produtiva, seja um comércio, seja uma indústria, ou seja um serviço. Um salão que corta cabelo, por exemplo, cabeleireiro, ele tem um processo produtivo, tem etapas que precisam ser cumpridas. Então, tudo tem produção. E esse capítulo tenta mostrar um pouco isso, sabe, ao longo de todo ele. O que é administração da produção? É a atividade de gerenciar recursos destinados à produção e disponibilização de bens e serviços. Ele também diferencia o que é função produção, o que é produção na organização. 3 funções, né, centrais: função de marketing, função de desenvolvimento de produto e função de produção. Ele também traz a ideia de que, de modo geral, tanto a função técnica como a função de recursos humanos, a função de marketing tem relação com função de operações, porque tudo na empresa gira em torno de operações. Claro, o livro está puxando a sardinha para o lado dele, então tem essa visão também. A administração da produção em pequenas empresas, que existe da mesma maneira, tanto a pequena empresa como a média como a grande, possui processos, portanto possui produção. E aí eu acho que o gráfico que resume bem esse capítulo, que é o gráfico mais interessante deste capítulo, é um que mostra o quê? As etapas, ou seja, recursos de entrada são 3 etapas, vamos dizer assim, ou 3 processos, vamos substituir a palavra etapa por processo. Então, toda produção envolve 3 processos: entradas, transformação e saídas. Então, uma entrada, uma transformação, uma saída. Toda empresa precisa, na sua entrada, ou também conhecido como input, de quê? De recursos a serem transformados e recursos de transformação. Então, por exemplo, uma empresa ela tem instalação ou instalações e pessoal. Isso são recursos de entrada de transformação. Esses recursos vão permitir que algo seja transformado. Recursos a serem transformados são o quê? São as matérias-primas, né? São os materiais, a informação e o próprio consumidor. Depende se é indústria, comércio e serviço. Estes são, então, recursos de entrada ou input. Depois ocorre o processo de transformação desses recursos transformados ou transformadores, ou de transformação, e aí existe uma saída, que é o produto, né? Pode ser um produto numa indústria, pode ser um serviço numa empresa de serviço, ou um produto comercial, para atender o quê? Aos consumidores. Então, de modo geral, é isso até essa parte do capítulo. Depois ele continua tratando sobre cada um deles, né? Sobre os inputs, sobre o processo de transformação e sobre os outputs. Ele coloca também que existem 3 níveis de análise, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são rede de suprimentos, fornecedor interno e consumidor interno, basicamente. Ele também mostra, ao longo do capítulo, né, a administração da produção é relevante para todas as partes da organização, então ele faz esse link que a administração da produção não fica isolada em si mesma, ela tem forte influência da administração financeira, que por sua vez também influencia lá, a administração estratégica, a administração de recursos humanos e assim por diante. Que mais que ele coloca ao longo do capítulo? Ele diferencia, né, entre dimensão de volume, dimensão variedade, dimensão variação, dimensão visibilidade, as dimensões do quê? As dimensões da saída. Então a saída, daquele processo que eu disse que é a base, entradas, processo de transformação e saída, essa saída é o quê? Um produto, como eu já disse, vamos pegar um exemplo aqui apenas de produto. Esse produto ele pode ter algumas dimensões, características desse produto. Então ele pode ter uma dimensão volume, uma dimensão variedade, uma dimensão variação, uma dimensão visibilidade. Por exemplo, você está no material de construção, ali tem uma saída, aqueles produtos estão todos expostos, então a dimensão daquela saída é uma dimensão de visibilidade, enquanto que tem algumas dimensões que não tem toda essa visibilidade, apenas no volume, por exemplo, né? Então, é isso que ele traz também nesse texto. O que mais de interessante que vale a pena mencionar aqui?
Também menciona por que a administração da produção é tão importante, que isso tem forte influência na receita da empresa. Inclusive ele traz exemplos quando existe uma noção de administração da produção e quando não, e quanto que isso influencia ou isso impacta no lucro da empresa. Traz também alguns modelos de administração da produção e alguns exemplos, algumas palavras-chave, questões-chave no final do capítulo. De forma geral é isso, esse primeiro capítulo é para a gente entender que toda empresa possui um processo de produção e que são 3 níveis básicos assim, toda entrada, depois um processo de transformação e uma saída. Eu fico por aqui, no próximo vídeo então eu começo o capítulo 2, que trata sobre o papel estratégico e objetivo da produção.